Então, extração mineral. Então, nós vimos até então como que era o solo, como que foi formado, né? Depois, como deu origem, né? As rochas, o solo propriamente dito, o manejo desse solo, a característica desse solo. Então, agora a gente também vai estudar o que nós podemos extrair desse solo, tá? Então, extração mineral, que eu só não vou ler tudo, eu só vou, né, grifando algumas partes importantes, depois vocês voltam, leem tudo com calma, tá? Então, vamos lá. Como vimos, né, no início do capítulo, diversos objetos que utilizamos no cotidiano são obtidos de plantas, né? Deixa eu só mudar aqui, isso. De plantas, para cultivá-lo, o ser humano precisa modificar o solo. Então, nós vimos, um solo muito seco, né? Eu preciso colocar mais uma irrigação, uma coisa ali, tá? Um solo que retém muita água, eu faço o quê? Então, eu pego e faço um sistema de drenagem, né? Além das matérias-primas obtidas das plantas, o ser humano utiliza materiais extraídos diretamente da crosta terrestre, que é isso aqui que nós vamos estudar hoje, tá? Como rochas, minérios, petróleos, metais, entre outros, tá? Então, como rochas que nós utilizamos dentro da nossa casa, nossa pia, o mármore, né? Minérios, né? Usados, por exemplo, em joias, né? Petróleo, metais, tá? Entre outros ali. Muitos dos produtos que utilizamos em nosso cotidiano são fabricados a partir de minerais. Eles geralmente são extraídos de rochas que podem fazer parte do depósito mineral. Quando um depósito mineral é de interesse comercial, tá? Então, quando esse depósito mineral é de interesse comercial, nós chamamos de jazida, tá? O minério retirado dessa jazida, é chamado de minério, tá? E a área que é explorada, nós chamamos de mina, tá? Tá bom? Saber esses nomes ali, que vira e mexe a gente aparece na televisão, a gente, mas o que é jazida? O que é mina? É a mesma coisa, né? Então, ali também, ó. Então, o interesse comercial, então ele é conhecido como jazida. Aquele depósito, aquela região que tem aquela jazida, o material que é tirado daquilo é minério, tá? Que minério que eles estão retirando daquele local, e a área explorada é mina. Então, vamos ver aqui, então, no mapa a seguir, alguns pontos que são explorados no Brasil, tá? Nós temos o Mato Grosso do Sul, né? Que ele é tirado do manganês, é um metal que é utilizado nas indústrias de metalúrgica, tá? Para fazer as ligas metálicas ali. No Rio Grande do Sul, nós temos o carvão mineral e em Santa Catarina também carvão mineral que é utilizado. Além de combustível, pode ser utilizada na termoelétrica e siderúrgicas, tá? Como combustível aí. De acordo com o tipo do mineral a ser extraído, podemos ter minas subterrâneas ou minas a céu aberto. A extração mineral do depósito pode ser feita utilizando-se várias técnicas, desde muito simples, por meio de atividades manuais, aqui é um exemplo de uma atividade manual, vamos dizer assim, ferramentas rudimentares até empregar a tecnologia, né? Os minérios têm sido muito explorados e extraídos dos depósitos, o que pode levar à escassez ou mesmo fim desse recurso. Por quê? Pessoal, vamos sempre lembrar que isso aí é da natureza. A natureza demora um tempo para fazer esse minério, não é do dia para a noite. E o homem está consumindo cada vez mais, um movimento mais acelerado que a natureza consegue repor isso, tá? Por isso é necessário realizar a mineração de forma planejada e consciente, visando a conservação desses recursos, né? Aqui nós temos no Pará, né, que é uma mina de minério de ferro, cobre, manganês e alumínio. Olha só, pessoal, tudo isso aqui o homem já extraiu, ó, tudo isso aqui, ó, tá? Então o homem já foi lá e extraiu, parece um monte de caminho, né? Então, ferro na fabricação de aço, uma liga amplamente utilizada na indústria. Então, nós temos o cobre também, que é feito dos fios elétricos, né? Na Bahia, temos a exploração de níquel e de ouro. Em Tocantins, a exploração de ouro, metal utilizado na fabricação de joias, moedas, né? Contatos elétricos. Só isso. Que nós temos em Goiás,
Temos minas de níquel, outros de manganês. O níquel é um metal resistente à corrosão e por isso é utilizado no revestimento de motores marítimos, moedas também. Em Minas, a fabricação de minério de ferro, níquel e ouro e alumínio. Né? Então isso aí, pessoal, olha só, é utilizado amplamente, né, nas indústrias, tá? O garimpo, então, quem fala sobre a Serra Pelada, então, assim, essa serra, né, ela foi vamos dizer assim, a Pelada foi o maior a céu aberto do mundo. Então, garimpo, o maior garimpo a céu aberto do mundo na época do seu funcionamento. Entre os anos 1980 e 1992. A primeira pepita, então, que ele estava extraindo ouro foi o quê? Em 1979, na fazenda Três Barras, tá? Aqui, a divulgação da notícia, milhares de pessoas foram atraídas nessa região. Pessoal, estima-se, olha só, estima-se que havia 100 mil pessoas trabalhando. Vamos calcular aí que Cascavel tem aproximadamente quase 400 mil pessoas. Ali, só lá no garimpo tinha 100 mil, tá? Em seguida, então o solo era escavado até que fosse encontrada a rocha embaixo dele. E em seguida, a rocha era quebrada pelos garimpeiros que estavam à procura de pepitas de ouro. O solo retirado do local era lavado com mercúrio líquido. Aqui está um dos problemas, né? Tá? Um dos problemas, mercúrio líquido. Pois esse metal se combina com o ouro, separando do solo. Para separar o ouro do mercúrio, a liga era aquecida até que o mercúrio evaporasse e sobrasse somente o ouro. Pessoal, o mercúrio é altamente tóxico, tá? Então as pessoas entravam em contato direto com ele. Então ele é altamente tóxico. Então pensa o prejuízo que deu aí nessas pessoas em termos de saúde, né? Fora que essa extração de garimpo, pessoal, ele acaba totalmente cara ambiental. Vocês viram antes que não tem nem como, né? Então a parte ambiental é totalmente destruída, ocorre contaminação de solo, ocorre a contaminação de água, tá? De lençóis freáticos também, tá? Não só a água superficial, mas a água subterrânea também. Vamos lá que deu uma fugidinha aqui. Então aqui, olha as pessoas trabalhando no garimpo em 1986, tá? E aqui a lagoa que se formou no local do extinto garimpo da Serra. Pessoal, aqui tem uma parte bem interessante que fala assim, deixa eu ver se... não, é aqui embaixo, exato. Então vamos lá. Com essa razão, as condições, então, do trabalho do garimpo e do contato direto com o mercúrio, então, levou os garimpeiros a desenvolver doenças. Olha aqui, tá? No coração, nos rins, nos pulmões, no sistema imunológico, tá? Depressão, demência e assim foi. Então, o sistema imunológico, coitados, né? Juntamente com os problemas de saúde para os garimpeiros, a exploração desenfreada da serra trouxe problemas ambientais para o local. O morro, que tinha 150 metros de altura, então de altura, tá? Foi transformado em uma cratera de aproximadamente 200 metros de profundidade. Então, o que era para cima foi tudo para baixo, tá? Que depois do fechamento do garimpo, no ano de 1992, então se encheu de água e formou-se um lago, tá? Então, foi aquele lago anteriormente que apareceu. Então, pessoal, essa parte da exploração de minérios, bom, aí nós temos vários desastres ambientais, né? Que resíduos de extração minerais, em Brumadinho aí é um exemplo disso, tá? É bem complicado. Vamos continuar então. Pecuária. Então, desde que o homem deixou de ser nômade, né? Ou seja, que ele ia para alguns locais achar recurso de sobrevivência, quando ele se fixou em um único ponto e começou a cultivar, a cuidar ali, né? O homem começou a domesticar, né? Os animais para diferentes fins. Então, o homem percebeu que ele poderia ficar em um único local e fazer cultivo tanto de plantas e domesticar animais ali. Alguns deles eram criados para alimentação, outros também para transporte, outros para trabalho e depois para venda, né? Estima-se que há mais de 6 mil anos, animais como carneiro, cabra, porco, ganso, galinha, cavalo e burro eram criados próximos a habitações humanas no sudoeste da Ásia, no nordeste da África e na Mesopotâmia, tá?
Com isso, o ser humano passou a ter acesso a alimentos como leite, ovos, carnes, sem precisar caçar, porque antes o homem tinha que caçar, né? Então, por isso que ele era nômade. Na hora que ele percebeu que ele poderia fazer isso num único local, ele parou de caçar. Com base nessas necessidades, o ser humano desenvolveu a pecuária, com um conjunto de processos destinado à criação, à produção e à reprodução de animal. Claro, aí a pecuária o que ela faz? Ela tem que devastar uma área ambiental, natural, para fazer o cultivo desse animal ou também da planta. Cultivo do animal não, né? A criação do animal. No Brasil, a pecuária é produtora de animais como bovino, suíno, aves, ovinos, então, tá? Carneiros, ovelhas, caprino, cabras e bodes e bubalinos, os búfalos. Existem dois tipos de pecuária, a de corte e a leiteira, né? Então, a de corte, o próprio nome já fala, nós consumimos a carne, e a leiteira do leite. Aí, então, aqui a produção. Tá. Práticas agropecuárias em regiões secas, aqui entra aquela parte da irrigação, tá? Que vai ter entrar também. Por exemplo, aqui são umas cisternas que é utilizada lá no Nordeste, né, pessoal, lá para cima, ou até mesmo em regiões que chove pouco, tá? Então, ela faz um reservatório dessa água da chuva. Então, tem épocas que chove bastante, então ela faz a reservatório aqui nessa água potável, né? Claro que às vezes tem que tomar algumas medidas, como ferver ou até mesmo adicionar cloro, não sei como é o procedimento, cada um faz o seu, vamos dizer assim, mas é uma água que pode ter consumido e irrigado as plantas. E aqui é utilizada para irrigação de plantas, ó, a técnica de irrigação de plantas aqui, ó, tá? Então, por isso que é tão importante a utilização de algumas técnicas para o cultivo. Tá? Então, aqui, ó, as características das regiões de clima seco fazem com que a água evapore rapidamente, né? Então, por isso que precisa ali o manejo. Aqui ele vai falar, então, como é o processo, né? Tipo de irrigação e tal. Além da luz solar, o vento seco acelera a evaporação da água, uma técnica que contribui para diminuir o ressecamento do solo. É conhecido como quebra-vento. Então, pessoal, eles colocam, aqui está a canola, o plantio que eles querem, e aqui a vegetação quebra-vento. Então, a vegetação mais alta, que segura o vento um pouco, não chega diretamente nessa vegetação que pode espalhar ali as sementes, as flores, né, e não se desenvolver ali. Sistema de agrosilvopastoril, tá? Ele serve, então, existe uma vegetação que auxilia também na adubação desse solo. Então, essas folhas caem aqui, ó, e vai servir para adubação também desse solo. Adubando esse solo, o capim vai crescer. E junto com o quê? Com o esterco do animal, olha aqui, ó. Então, esse processo aqui faz com que, né, desenvolva as plantas ali. Portanto, podemos perceber que, apesar da característica das regiões semiáridas, é possível desenvolver atividades agropecuárias. Vamos ver. Essa parte de composteira, essas partes práticas, por enquanto, pessoal, não vamos fazer, tá? Claro, se você quiser fazer em casa, eu vou tentar fazer, pode fazer sim, tá? Não tem problema não. Pode sim, aqui explica como que é. E é até bom vocês terem uma pessoa em casa que auxilia vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui a parte dos exercícios. Aqui. Então, chegamos na parte aqui das atividades. Então, página 226 e 227, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.